Boa noite, muito prazer que a gente recebe hoje no Falando de Axé Minas, Maurício Tizumba, que é Tata, confirmado lá na casa do seu Lonegil, e multi-instrumentista, artista, congadeiro, meu amigo, e é com muito prazer que a gente te recebe aqui hoje, né, para você poder deixar aí esse registro para essa molecada que está chegando. E eu queria que você se apresentasse a princípio. Sim, o meu nome é Maurício Tizumba, né? Em artes, no candomblé eu sou Cazuelu, né? Filho de Quezalelu, e eu tenho assim me sinto feliz de estar aqui falando sobre essa história do axé mineiro, né? Eu fico muito feliz de estar podendo participar e registrar essa história aí. Quando eu falo do meu humilde conhecimento, até mesmo porque a minha passagem, eu iniciei praticamente dentro do candomblé lá da Umbanda, lá, a casa de Umbanda Nossa Senhora da Glória, lá no bairro Aparecida, né? Que já estava vindo da Concórdia. Então, o meu aprendizado é muito efêmero, mas ele me faz caminhar. Ele é muito pequeno, mas ele me faz caminhar forte aí nessa nossa terra de negro. Não, você testemunha por lado da história. Vocês moravam lá perto, no bairro Aparecido, quando a Senhora da Glória saiu do Concórdia, na Rua Araras, e foi para a Rua Mateus Leme, número 6, lá no Irmelim. Sim. A sua mãe foi uma das primeiras a chegar dessa mudança. Sim. Daí para frente você acompanhou tudo. Aí então, geralmente a gente começa a entrevista da confirmação do cara para lá. Como você é testemunho de uma parte da história que muita gente não viu, nós vamos começar a sua antes da confirmação. Porque é muito importante que você faça o registro do tempo que você era menino nessa casa aqui, lá no Irmelim. É uma história, eu me orgulho muito, eu acho que é uma história muito bonita, porque Nepangi é um homem guerreiro, né? Ele é um guerreiro, porque eu lembro dele assumindo tudo, e ao mesmo tempo que ele assumia a frente de tudo, ele delegava, ele entregava para as pessoas fazer as coisas, e ele entregava com muita liberdade, né? Eu era criança de 5 anos, minha mãe tinha 35 e eu tinha 5. A gente brincava de apostar corrida lá de casa até no terreiro, para chegar depressa à noite, ou tanto indo quanto voltando. E ali eu vi a cabana ser montada, as pessoas com quem a gente convivia ali, que hoje já não está entre nós mais, que é a Ioiota, a Vilma, que era a capitã da guarda de caboclo, o camarada que me ensinou a dar os meus primeiros tapas de candomblé, que era o Teobaldo. Esse camarada foi dentro do candomblé, foi uma pessoa muito importante na minha vida, porque eu criança ficava ali, eu já tocava, já cantava desde do ventre da minha mãe, mas ali, sentando para tocar, com ele me ensinando os primeiros tapas, que para mim era interessante. E outras pessoas que passaram por ali, tinha o João também, que a gente fazia nós passávamos as nossas linguicinhas ali para a gente alimentar enquanto estava ali fazendo as gomunhas todas, sempre tomando um aluá, né? Lá nunca faltou luar, eu adorava não, até hoje eu tomo, porque eu mesmo faço meu luar hoje em casa, né? Tomo sempre, luar para mim é uma coisa que eu aprendi a tomar com 5 anos de idade. E nisso eu aprendi também, nessa minha fase de criança, eu aprendi ir no mato, pegar folha, professor Nelson. Eu sabia daquelas folhas que ele queria, porque ali naquela época
na Ermelinda era mato puro, né? Ele me entregava as coisas para eu até pôr na beira do córrego, ele me entregava para eu colocar as coisas na beira do córrego, porque a gente tinha um córrego ali que a gente poderia entregar ali na beira do córrego umas coisinhas miudinhas, umas coisinhas menorzinhas, ele me entregava, vai lá, menino, pode levar. Várias vezes, quando bicho de pena, eu que arrumava para bicho de pena na vizinhança. Quando criança dele, tá precisando de uma coisa, pombo, galinha, tudo eu buscava na vizinhança, porque a vizinhança tinha essa coisa, não era uma coisa que a gente precisava de ir longe ou comprar com aquela dificuldade. Até o bode nós tínhamos Zé Cabrito, que era em frente em frente da minha casa. E até hoje, nos dias de hoje, eles ainda criam alguns animais como o de pena, e ainda tem alguns hoje cabras não mexe mais não, mas até hoje. Então precisava de pombo, eu sabia onde buscar, sabia tudo. Quando criança, quando adolescente, eu vivia ali todo o tempo, até quando ele chega a Eloiá, quando ele traz Eloiá, junto com Domi, com Tumbanda, com o bate-folha tudo ali na Ermelinda. Era emocionante ali, vendo também a humildade de Nipangi em aprender as coisas. Porque quando o candomblé chega e ele abrindo o coração dele para receber, isso não é para qualquer um. A pessoa tem que ser muito humilde. É porque ele já tinha um determinado status na cidade. Sim. E de repente, quando o Eloiá chega, ela bota ele na esteira e faz dele um muzenza. Ele não começou de pai de santo, não. Né? Ela fez ele pegar a fila mesmo. Exato, ele pegou fila. Por isso que eu estou falando, ele foi um homem humilde. Essas pessoas humildes, elas ganham um espaço tão grande no meu coração, porque a gente vive hoje, nos dias de hoje, muita prepotência, muita arrogância. Às vezes a pessoa sabe tudo, mas tudo que ele sabe se perde a partir do momento em que ele usa o nariz em pé para falar que ele sabe tudo. O inteligente é aquele que às vezes até esconde o que sabe e deixa a água rolar. Então eu falo assim, no meu caso, até ali meus 16 anos eu fiquei direto dentro do candomblé. Minha mãe, minhas irmãs, a gente ficava lá em casa, todo mundo passou no candomblé, exceto um irmão só que não passou, mas estava sempre com a gente lá, todo mundo passou, né? Esse teto azul, a gente ficava essas folhinhas, tudo, a gente... então não estou inventando, não. Essa bandeira aqui a vida inteira teve. A vida inteira. Não tem ninguém inventando nada. Então, falando dessa minha fase de criança para adolescência, né? Participando lá quando o Eloiá chega, que o Nelson Mateus, né? Pra você ter ideia, meu irmão trabalhava na loja dele ali na Rua da Bahia, ele tinha uma loja de umbanda na Rua da Bahia, tinha todos os artigos que ele queria, que você precisava, era na loja do Nelson Mateus. Meu irmão mais velho, que não se envolveu diretamente no candomblé, que trabalhava na loja dele. Casa Abigir. Meu irmão trabalhou muitos anos na casa dele, ajudando a vender os artigos todos lá de umbanda na época. Então, todos nós tivemos o nosso envolvimento desde criança. Todas as minhas irmãs entraram e continuam firmes dentro do terreiro. Eloiá chega, ensina a gente a falar uma outra língua. Complica o jogo, vocês acharam que estava fácil. Ensina a gente a falar uma outra língua, ensina a gente respeitar esse universo sagrado que é dessa mitologia dos orixás, né? Mostra pra gente que o mundo é muito maior do que a gente imaginava. E aí, quando o Nelson deita na esteira, vê o Muzenza, que ele volta fortalecido, Nelson Mateus, nosso Nipangi, ele volta
como um gigante, e por isso muita gente é agradecida a ele, porque ele, eu fico pensando no candomblé mineiro, sem Nelson Matheus, eu fico pensando, claro que teve outras pessoas que também vieram mais ou menos na mesma época, mas eu fico pensando, eu fico tentando imaginar o que seria o candomblé em Minas sem o Nelson Matheus. Aí, logo em seguida, no barco seguinte, entra minha mãe, como a primeira equete de Belo Horizonte. Então, isso para mim é... Você lembra da saída? Lembro. Narra pra gente. Lembro. Eu estava na verdade, assim, existia uma emoção muito grande, porque eu estava no tabaco tocando e cantando, quando eu a vi, porque eu tinha visto outras pessoas saírem junto com o Nelson, mas vou te falar uma coisa que para mim foi muito engraçada. As outras pessoas eram mais claras, as pessoas que saíram nos outros bares, elas eram mais claras. Vou te falar uma coisa que me chamou a atenção, que quando minha mãe sai toda pintada, cara, eu achei a coisa mais linda. Não, a sua mãe não foi. Mas não, claro. Não sei se é Ioiota ou Tumbanda. Você deve ter visto negra pintada no primeiro bar. A mais negra era a Lázara, que era Lázara, usava um perucão. Na hora que eu vi ela Niquinha. E minha mãe no barco dela, sua mãe já era confirmada. Já vinha trazendo ela com um poder de mãe, né? De mãe, que é aquele jeito da mãe carnal. Ela já não era minha mãe, né? Era um outro poder que ela tinha. Minha mãe tinha esse. Cara, você me lembrou da Lázara. Eu falei Vilma, eu falei Ioiota, e era Lázara que era que eu queria lembrar dela. Ela usava um cabelo grande, que quando ela rodava no meio daquele salão, era um negócio encantador, né? E aí, minha mãe, aquela coisa mais linda, eu vi a imagem da Lázara, toda linda, uma pintura que eu só vim ver muito mais tarde em obra de arte de Pierre Berger. Muito mais tarde que eu vim ver isso, porque naquela época você não tinha essa coisa de fotos e de imagens. A visão, então, daquele pessoal careca, pintado, naquele universo umbandista, então abriu um outro mundo. O mundo cresceu, né? O mundo cresceu. Ela chega com domícia, né, a gente cantar, com tumbanda. Era muita gente que vinha, mas as pessoas que ficavam perto da gente eram Helena, tumbanda. Eu chamava ela pelo nome, como eu era criança, ela chamava ela pelo nome de batismo normal. Mas e tumbanda eram os nomes que a gente usava e estava muito com ele. Tinha os meninos dele, tinha os filhos dele que veio para cá. Edilson e Dinho, né? Que ficaram, que conviveram com a gente aqui muito tempo. Um deles chegou até a morar aqui. Edilson chegou até a morar um tempo aqui. Então foi um momento bom na minha vida de ver minha mãe saindo com Lázara. Então, tinha minha mãe segurando ela com um poder de mãe mesmo, e que para mim aquilo era algo que para mim transcendia. Por quê? O que acontecia? Aquela era minha mãe, que era mãe de outras pessoas, que as pessoas passaram a ter para ela um respeito também muito grande dentro desse universo do candomblé. E eu tocava com tanta vontade na saída desses barcos, e eu estava ali também aprendendo, nem sei porquê, eu buscava, eu era menino, eu de 10 para 11 anos, eu não era nascido nos candomblé de Salvador. Aquilo tudo era novo. Haja visto que a gente tinha, na nossa região ali, a gente tinha um centro de umbanda ali mesmo ainda na rua, daquela rua da Avenida que hoje virou
Avenida Pinheiros? Avenida Pinheiros, lá na ponta, talvez ali uns 500 metros do centro do Nelson, tinha outro centro de Umbanda ali embaixo. Na Nova Esperança tinha um centro de Umbanda da Dona Norata, que era mãe do Moura, vó do Moura. Moura tocou muito tempo tocava muito tempo com a gente no candomblé de Nelson Matheus, tocou muito tempo, mas ele era um percussionista fenomenal, virou artista, gravou. Se você pegar os discos de João Bosco, o Moura saiu do terreiro de Nelson Matheus, de Nepangi, para tocar com o João Bosco. Os primeiros 8 discos do João Bosco, quem tocou foi Moura. Era uma das melhores tapas de conga que tinha no Moura. E Moura tocava com a gente nos conjuntos de baile também, nós lá no bairro Aparecida. Então ali ao redor tinha 2, 3 centros de Umbanda ali, com o do Nelson 4, que desponta com o candomblé. Então dá um outro ar. E eles fortalecem, o terreiro cresce muito mais, com mais adeptos, se pode dizer assim, né? Ele passa a ser respeitado no Brasil inteiro. E aí, nesse período meu de 16 anos, eu afastei dessa época, já adolescente, comecei a tocar, fazer bailes e comecei a trabalhar muito em outra ocasião. E tinha um professor meu de ginásio que me chamou para frequentar, paralelo a isso aí tudo, dessa minha infância, o congado sempre esteve junto. Nunca deixei de ter o congado nesse período não junto. Só que quando eu conheci esse professor, um professor de ciências, me levou para participar de movimentos de igreja, e eu fui com ele, e eu fiquei nesse movimento de igreja aí até até uns 22 anos por aí, frequentei bem assim, até os 22 anos. Depois dos 22 anos, eu pego o congado de volta, para mim de volta, e começo a trabalhar com o meu povo, meus outros tios, de um outro lado da família, alguns irmãos da minha mãe, e comecei a trabalhar com eles também no lado do congado também, porque quando a igreja me mostrou uma outra coisa assim, que era eu tinha que voltar para minhas raízes, eu tinha que voltar para as minhas coisas, voltar para casa, porque eu vivia no meio branco, muitas pessoas boas que tinham lá, mas eram católicos de igrejas luxuosas, e isso não pertencia muito ao meu universo. E ali um dia, um camarada me deu um livro assim, um livro chamado Conhecendo o Homem e o Mundo, o Homem, não lembro bem. Na hora que eu abro a coisa assim, eu começo conhecendo o Homem e o Mundo. A hora que eu abro, está escrito volte para casa. Parece coisa não, uma coincidência. E aí, a partir daí, eu comecei a frequentar as igrejas do bairro, e dali comecei a levar as gajas de congado para fazer missa em alguns lugares que ela não entrava. Isso aí eu estou te falando já no final no meio ali da década de 70, ali, final da década de 70. A partir daí eu entro, já começo a constituir a família. Depois que eu fui constituir a minha família, que eu fui, minha mãe nessa época, ela já não estava mais na casa de Nepangi, ela estava na casa de Lomdeji, que é meu pai, e aí eu fui me confirmar lá onde ela estava, né, que era justo, né, e o legal para mim de tudo isso é que a minha avó, mãe da minha mãe, era bezedeira, daquelas bezedeiras ferrenha mesmo, curava tudo, rezava o texto de frente para trás, de trás para frente. E minha avó bezendeira, minha mãe aqui é de candomblé, isso para mim era uma glória, cara. Eu adorava isso, sempre adorei, porque a gente sempre escuta as conversas do lado de fora, e eu não podia nunca negar minha avó e minha mãe, não tinha como negar. Então eu sabia que as duas estavam no caminho certo. Não era, e era uma coisa consciente, porque eu já era um molequinho que eu tenho lembrança minha de 5 anos com muita clareza, né? E eu sabia que as duas estavam certas, é dessa direção que eu tenho que ir. Quando eu volto, aí eu
converso com o holandês, já tinha família, já tinha minha filha. Aí eu entro. Que ano foi? Isso foi em 94. 2 anos, né, cara? 94. Foi 94. E. Foi 94? Mas eu lembro da sua confirmação, né? Já foi no Flora Mar lá em cima, né? No Flora Mar. Acho que foi 94, sim. 94, minha filha tinha, de 90, ela tinha 4 anos na época. 94. E aí, a minha vida tomou um outro impulso de tudo assim, né? Os meus caminhos artísticos rompem mais, a minha vida pelo mundo, eu começo a rodar mais no mundo, as minhas condições econômicas mudam totalmente. O reconhecimento de um trabalho no meio que mais me interessava, porque tem outro meio que é falso, o reconhecimento é falso, né? Mas no meio que me interessava, o reconhecimento acontece exatamente naquela época. E aí, a partir daí, exatamente daí, eu saí teve um dia lá que eu saí, depois de um dia lá que a gente quebrou todas as coisinhas e tal, eu saí da minha confirmação. Foi uma confirmação bonita, porque foi muitos amigos foi amigos que eu nunca tinha entrado num terreiro. Foram lá porque convidamos, e como aquela para mim era uma nova vida, as pessoas iam ter que me aceitar com a minha nova vida, e também é uma coisa que eu nunca tive vergonha de falar dessas coisas, o que fosse dentro da igreja discutindo com meus amigos. Eu lembro que ainda no grupo escolar tinha um negócio de fazer a primeira comunhão. Eu fui lá fazer a primeira comunhão, mas só que antes de você fazer a primeira comunhão, as pessoas dão o sermão para você, né? O que você pode, o que você não pode, o que você tem que acreditar, o que você não acredita. Um menino de 8 anos ali, já espertinho, paraná, tudo bem, eu vou lá comungar, assim, eu sei que se tem proteção aí, ela é para mim também, eu vou continuar lá no meu terreiro. E que isso, desde pequeno, nunca para mim foi esquecido. Que para algumas pessoas diz que os dois não podem andar juntos, eu não sei. Se não pode, eu fico muito feliz até de ser artista, candomblessista e congadeiro. Isso para mim, eu falo assim, é um privilégio muito grande. Isso aí é para poucos. Eu agradeço a Deus demais por isso, aos orixás, demais por eu poder vir traçando a minha vida nessas duas vertentes, até mesmo porque nós somos negros, a gente sabe perfeitamente que todo mundo tem um pezinho aqui e um pezinho ali, e eu nunca escondi isso de ninguém, e sempre as coisas minhas haja visto que tinha uma missa de 6 horas na igreja de Lourdes, na década de 70, que quem tocava tabaco dentro dela era eu. A missa das 18 horas tinha um atabaque, quem tocava esse tabaco dentro da igreja era eu. Então as pessoas sabiam que as pessoas também não são bobas. Ela tinha uma guarda de congado, de terreiro de Umbanda também, por né? Então ela, para bater a história dela no terreiro, ela contava que todo dia ela tinha que descer lá embaixo, na delegacia, pedir um carimbozinho para não cair na coisa de vadiagem, que é chamada de vadiagem. Todo dia que ela tinha que bater a sessãozinha dela lá, ela tinha que fazer isso. Então, são pessoas vencedoras, e nessas pessoas é que eu me apego. Eu queria que você cantasse uma música, uma cantiga de candomblé que mexesse contigo. A gente sempre faz isso nesses registros. Cante uma aí que você tem a lembrança. Você sabe que eu agora, de uma época para cá, estou pondo na minha cabeça agora de voltar a frequentar as sessões, para mim reaprender esses cantos, porque eu era criança
eu era adolescente e a mim não foi ensinado as palavras. A mim foi como uma coisa, eu só aprendia tudo por ouvir, pela audição. Como criança, hoje em dia, quando eu vejo o pessoal cantando, só é engraçado, eu canto completamente diferente a sonoridade, as palavras que eu canto hoje, muita coisa. Tem muita coisa que está aqui que é certa, mas tem muita coisa que ficou diferente. Inclusive, eu preciso voltar para me reaprender e poder cantar. Mas eu gosto muito de lembrar de mim. Lembrar, se tiver razão, me corrige. Lembrar de Ganamburá, o lembrar de mim. Sambiaponga de Ganamburá. É isso aí. Lembrar de mim, o lembrar de Ganamburá. Lembrar de mim, Sambiaponga de Coporolá. Mas aquilo que se aprende quando é moleque, ninguém arranca da gente. Vê que a melodia, o código secreto tem. Mas aí eu lembro que tinha uma cantiga bonita, né? Olha, gente acaba um goiá, olha aí. Mandou para lá, mandou ya, gente acaba um goiá, olha. É isso que fica na letra. Exatamente isso. Palavra. Olha, gente acaba um goiá, olha aí. Mandou para lá, mandou ya, gente acaba um goiá, olha. Zaquinambu, ai, Zaquinambu, ai, é nos azer. Para, você na minha tá tudo igual, não mudou porra nenhuma, não. Tem uma que outro dia eu escutei. Não, tinha uma que eu escutei você cantando outro dia no coisa que era a palavra, eu cantei diferente isso aqui. Sumbuê, Sumbunangue. Sumbuê, Sumbunangue. Sumba é certo quenda, uê, batilê. Maú que é fim da vida, Maú que é certo quenda. Eu lembro que as palavras desse cantor eram outras. Um sumbuê, Sumbunangue. Oiê, moça não quenda. Com batilê, com Maú que fita anquita. Maú que samuquenda. Na verdade, não mudou absolutamente nada, porque o mais importante para a gente na tradição urbana é como você entoa. É muito mais importante do que a palavra. Se você, na tradição urbana, disser que diabo vamos, é um cumprimento. Se você disser que diabo vamos, é quase uma ofensa. Então depende muito da entonação. O que mais importante da reprodução de cantar o candomblé você tem, que era como seu Tobi cantava. Que ele cantava, ele viu cantar seu benzinho, né? Os mestres, e a gente é reprodutor dessa melodia. Porque o que eu fico pensando, se eu tivesse continuado no terreiro, por exemplo, eu poderia estar cantando lá, poderia ter crescido, né? Me transformado lá da casa, dessa casa, eu poderia estar cantando. Pra você ter uma ideia, esse ponto, eu cantei no filme, cara, foi muito. Depois você assiste, precisa assistir, chama Os Narradores de Javé. Eles eram do mundo andando pelo mar, assim e tal. Eu estava levando ele para um lugar que eu conheci o caminho, um personagem lá, e vinha em cima do cavalo, assim, eu vinha cantando. Aí num cavalo, no meio do mar, na Bahia, perto do pai, perto daquele monte chamado Pai Inácio, que tem lá na Bahia, lá no São Paulo? Não, naquela região de. Ô gente, esqueci como é que chama o lugar lá. Tem umas casinhas pintadinhas assim. Vou até lembrar o nome desse lugar depois. Na Bahia, esse filme foi filmado na Bahia, essa parte, né? E por incrível que pareça, olha pra você ver outra coisa, a minha mãe morreu, nós enterramos ela lá naquele dia, e no dia seguinte eu saí para fazer esse filme. No outro dia de manhã, fui embora para Chapada Diamantina, na Bahia, Chapada Diamantina.
Eu que sou de Ogum e Oxum, né, eu fico feliz de estar dentro dessa casa, que é uma casa de Ogum também, então isso para mim é uma alegria muito grande. E a minha felicidade também de ter te reencontrado. Pra você ter uma ideia, eu te reencontrei, logo depois que eu te reencontrei, eu chamei o Nepangi para ir fazer o casamento da minha filha. O Nepangi foi que fez o casamento da minha filha. Então é uma coisa que minha mãe já tinha morrido há muito tempo, minha filha casou tem poucos anos, tem 3 anos. Tem 3 anos que minha filha casou. Quem celebrou o casamento da minha filha? O meu pai. O Nepangi, estava lá. Isso para mim é uma coisa minha, que para mim eu estou ligado a essa raiz aqui, até o cabelo. Claro, a sua mãe foi muito importante para a minha formação, eu já te contei isso, não vou repetir a história porque o entrevistado é você, mas saiba que a nossa história está muito amarrada uma na outra, tomara que continue amarrada assim por muito tempo. Eu queria que você, nesse ponto da nossa entrevista, na verdade foi só um bate-papo dos melhores, deixasse um recado para essa molecada que está chegando agora. Acho que o grande recado você já deixou, mas deixasse um toquezinho. O que eu queria deixar para essa meninada hoje é que a gente está vivendo um mundo muito veloz. Tudo está muito veloz. A tecnologia está aí, a globalização está aí. E a gente não pode ser contra a nada disso. Mas acho que essa meninada tem que pegar tudo isso aí nessa velocidade e usar isso única e exclusivamente para o bem, que venha para os terreiros, sabe? Então, o universo cultural está aí fora, que te oferece várias situações que você possa usar para a sua vida e para o seu dia a dia. Está lá, você pode escolher samba, funk, você pode escolher tudo isso, mas você só vai se realizar na hora que você botar um axé dentro do peito, na hora que você tomar conta da sua cabeça. Então eu quero chamar toda meninada, não tenha medo, não tenha receio, porque se você tiver que falar em salvação, a nossa salvação está aqui. Depois disso acho que não dá para falar mais nada. Eu quero te agradecer muito, tá? Você é meu parceiro, topa toda a maluquice que eu pego para fazer, você me ajuda. Quero te agradecer muito e pedir para que essa parceria não termine hoje. Não, a gente tem aí sua filha, tem meu filho que está chegando. Sim. E que as nossas gerações possam fazer o que o pai de Nepangi começou, que a sua mãe começou, que a gente hoje está tentando só repassar, né? Não começamos nada, mas estamos aí passando para essa galera. Quero te agradecer muito por ter vindo. Tizumba é uma dos expoentes da arte aqui na nossa cidade, mas antes de tudo é um irmão da gente e é isso o grande recado que eu queria deixar na entrevista dele, para dizer que quem começou o menino tocando um atabaque pode viajar o mundo fazendo arte, não pode? Tranquilamente. E que é fundamental, a gente baixa a guarda, baixa o nariz e abraça o irmão. Nesse terreiro que eu entro hoje, eu quero entrar com o coração aberto em qualquer terreiro e a gente fazer dessa nossa história do axé uma coisa também de irmandade, como a gente tem no meio congadeiro, assim, para que a gente, cada um buscando exercitar a humildade, que eu acho que isso é fundamental para nós que temos a nossa manifestação de matriz africana. Nós temos que nos irmanar cada vez mais.